Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês que eu acabei de lançar o meu livro Vamos Fugir, Seguindo Viagem em Busca de uma Vida com Mais Significado. Eu fiz o lançamento desse livro lá na Livraria da Travessa do Barra Shopping. Foi uma noite muito especial, sabe? Me senti muito realizada em poder compartilhar essas histórias, né? Compartilhar essa minha trajetória, porque assim, olhando para trás, eu lembrei, né? Eu vi o quanto que eu mudei, o quanto que eu descobri sobre mim, o quanto que eu entendi o que se passava com a Dayana de quase 10 anos atrás, quando ela começou a querer viajar muito, né? E viajar sem parar. O que deu origem ao blog Seguindo Viagem, e que depois, quando eu comecei a despertar para o que estava acontecendo, entender o real motivo que me fazia viajar, né? Porque era uma fase da minha vida onde eu estava infeliz no meu trabalho, na minha carreira, onde eu não estava me encontrando profissionalmente, estava bem perdida, e viajar era o que me fazia me sentir bem, me sentir em contato comigo mesma, né? E depois eu fui entender que isso era uma válvula de escape e também era uma fuga, porque eu queria fugir daquela realidade onde eu não era feliz de segunda a sexta, onde eu não conseguia ser quem eu era de verdade, e viajando eu conseguia. Então assim, as viagens, elas foram uma fuga para mim, só que ao mesmo tempo elas me levaram para onde eu precisava ir, que era para dentro de mim mesmo. E nesse livro eu compartilho algumas das mudanças de mentalidade que eu fui tendo no decorrer, né, dessa trajetória, desse percurso, ao longo de vários países que eu passei, de vários lugares. E assim, olhando para trás, hoje eu percebo o que de fato começou a criar uma mudança, realmente fazer diferença na minha vida, a ponto de eu precisar, de não precisar viajar tanto, né? Eu tava lembrando disso esses dias e uma das primeiras mudanças que aconteceram para eu estar despertando, para eu conseguir trazer, né? Nesse livro eu falo muito sobre você ativar o modo viagem. Tem um capítulo dele que é ative o modo viagem. E como que eu consegui trazer isso pro meu dia? Porque assim, viajar era algo que me tornava a pessoa que eu queria ser. E eu não conseguia fazer isso no meu dia a dia. Quando que eu comecei a conseguir trazer aquela minha versão viajante para o meu dia a dia, foi o que tudo mudou. Foi quando realmente eu vi a transformação acontecer, eu fiquei feliz com o meu dia a dia, porque eu não era feliz. A verdade é que assim, eu era infeliz de segunda a sexta, eu não tinha encontrado ainda esse meu propósito, o que eu estava fazendo aqui, eu estava muito perdida, né? Não só, porque assim, o profissional, ele era só um reflexo do que eu era. Eu estava infeliz profissionalmente, mas era algo muito mais fundo do que, né? Muito mais profundo do que isso. E eu chamo isso no meu livro de ativar o modo viagem, né? Tem até um capítulo que eu falo, ative o modo viagem. O que é isso? É você conseguir trazer essa pessoa que você é viajando, porque viajando tudo é maravilhoso, você consegue ser a melhor versão de você, e você conseguir trazer isso para o seu dia a dia. Eu chamo isso de ativar o modo viagem. E aí nessa palestra eu até dei 3 dicas para você conseguir ativar o modo viagem. Só que olhando para trás, assim, lembrando do que realmente começou a fazer a diferença na minha vida para eu conseguir estar ativando o modo viagem, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que lá atrás, um dos livros que deu aquele start na minha vida, assim, nessa mudança de mentalidade, foi O Milagre da Manhã. Por quê? Porque foi um livro que me acordou e me fez acordar mais cedo, sabe? Ele foi um livro que me ensinou a começar o meu dia bem, e da forma como você começa o seu dia é a forma como esse dia vai se desenrolar. Ele me ensinou a fazer coisas importantes na primeira hora do meu dia. Então eu posso dizer que esse livro, ele deu um pontapé inicial, porque ele me ensinou a praticar um hábito muito importante para mim, que foi o hábito de acordar cedo e de reservar essa primeira hora do meu dia para coisas importantes que fariam diferença para mim. E eu, como cristã, qual é a coisa mais importante para mim? É o meu relacionamento com Deus. Porque tem até um livro que fala Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que ele diz que tudo começa em Deus e as coisas começam nele e nele encontram o seu propósito. Então, quando eu li também esse livro, eu falei, nossa, é verdade. Se o meu propósito aqui na Terra é adorar o Senhor, é glorificar a Deus, é ter esse relacionamento com Deus, eu preciso
conseguir colocar isso na minha agenda. Por quê? Se eu esqueço, se passo o meu dia e eu não faço isso, eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não oro, eu não ouço louvores, eu não canto, não adoro, não leio a Bíblia, e eu chego no final do dia e não fiz nada disso, a verdade é que eu vou sentir que meu dia não teve significado, que a minha vida não cumpriu o propósito dela, que eu não estava cumprindo o meu propósito aqui. E aí, olha só que interessante, porque o milagre da manhã, esse hábito de acordar cedo, foi o que permitiu que eu colocasse nos meus dias, todos os dias, o momento de me relacionar com Deus. O milagre da manhã foi uma ferramenta. Não foi que o milagre da manhã mudou a minha vida, mas o que mudou a minha vida foi eu fazer isso, que é estar com Deus, buscar o Senhor, ler a Bíblia, orar, na minha primeira hora do dia. E aí, o que eu precisava fazer para colocar isso no meu dia era acordar mais cedo. Então, assim, foi uma virada de chave que aconteceu por causa do livro Milagre da Manhã, por ter esse entendimento de que acordar mais cedo me permitiria ter meu tempo com Deus, porque se eu não fizesse isso, se eu não agendasse isso na primeira hora do meu dia, o meu dia ia se desenrolar e eu não ia lembrar, o cansaço ia ser maior, você chega no final do dia e aí você não tem forças para fazer isso. E, gente, foi algo, assim, tremendo, porque começar o dia com Deus fez a diferença. E hoje eu entendo que, na verdade, o que estava faltando mesmo na minha vida, o que estava faltando naquela Daiana lá de trás que ficava viajando sem parar, que achava que estava infeliz no trabalho, que o problema era o trabalho, nunca era ela, o problema nunca era ela, foi o que realmente me fez, tá, é isso aqui que importa, sabe? Eu colocar Deus na primeira hora do meu dia, eu acordar e já ir falar com Ele, já ir pedir orientação, manter aquele relacionamento, né? Porque Deus não é só aquele pra gente ficar orando, pedindo coisas. Ele é um Deus de relacionamento, então Ele quer se relacionar, Ele quer que você separe aquele tempo pra Ele, pra você adorá-lo, e é isso que vai trazer significado na sua vida, o propósito, porque se Ele te criou, Ele sabe pra que você foi criado, e você não estiver ali, né, se relacionando com Ele, você nunca vai descobrir. Porque o nosso propósito maior, eu falo disso no meu livro, o nosso propósito primário é adorar a Deus. O secundário, que é aquilo que a gente vai fazer profissionalmente, ou assim também, não só profissionalmente, né? Porque a gente acha que, o meu propósito é só o meu trabalho, que eu vou fazer no trabalho. Não, às vezes é um trabalho voluntário que você faz que te dá propósito. Mas o propósito primário é esse relacionamento com Deus. E quando você não tem isso, você pode ter o sucesso que for, porque o sucesso sem felicidade é fracasso. Mas o sucesso sem Deus, principalmente, ele não traz felicidade. Então, se sucesso sem felicidade é fracasso, a gente pode dizer que a felicidade, na verdade, a felicidade do ser humano é esse relacionamento com Deus. Então, sucesso sem Deus é fracasso. E, gente, Deus, ele é muito ciumento. Quando eu lembro de uma época atrás que eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era abrir os olhos e pegar o celular. Quando eu fazia isso, eu estava colocando a minha prioridade num celular, né, numa rede social, e aí a minha prioridade não era Deus. Eu percebi que quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar realmente na minha vida, né, que é o que Ele manda a gente fazer, buscar Ele em primeiro lugar, fazendo isso na primeira hora do meu dia, eu realmente estava colocando Deus no lugar dele, de primeiro lugar. Eu estava entregando a Ele as minhas primícias. Eu entendi que a primeira hora do meu dia era a minha primícia. E Deus, Ele é ciumento, Ele quer a primeira hora do seu dia, sim. Ele quer. Você pode me dizer que, mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, eu já acordo muito cedo, não tem como eu acordar mais cedo? Tem sim. É só você ir dormir mais cedo e você vai acordar um pouco mais cedo, porque eu não tô falando isso porque isso é uma modinha de acordar cedo, né? Porque essa moda de acordar cedo, na verdade, sempre existiu. As pessoas sempre falaram, tá sem tempo, acorda mais cedo, né? Você quer ir atrás dos seus sonhos, acorda mais cedo. Mas não é isso só, não é só acordar mais cedo. É o que o acordar mais cedo vai fazer com que você consiga dedicar essa sua primícia para Deus, essa sua primeira hora. Então, assim, nessa primeira hora, né, o Milagre da Manhã, ele me fez fazer disso um hábito. Fazer de Deus a minha prioridade ser um hábito. E aí, hoje, eu já não consigo mais acordar sem buscar Deus primeiro. Então, já é automático. Mas para alguma coisa ficar automática, ela precisa começar
na forma de um hábito, você precisa transformar aquilo num hábito. E aí eu cheguei a essa conclusão de que realmente foi isso. Essa foi a principal mudança, a principal virada de chave, a principal coisa, a única coisa. Sabe aquele livro, A Única Coisa? Foi isso, a única coisa. Quando eu comecei o dia com Deus, quando eu comecei orando, quando eu comecei perguntando para Ele as orientações para o meu dia, lendo a Bíblia, lendo outros livros também de desenvolvimento pessoal, porque aí naquela primeira hora, era uma hora que eu separava para mim, para eu manter esse contato com Deus, e para mim também, porque eu cuidava de mim, e aí eu começava o meu dia bem. Então, assim, hoje eu posso dizer que a Dayana estava buscando lá atrás um relacionamento com Deus. Só que aí ela foi pelo lado mais difícil, né? Ela deu a volta ao mundo e para encontrar que na verdade ela só precisava era de ter esse momento com Deus, de ter esse relacionamento, porque é isso que dava o significado na vida dela. E assim, gente, muito legal poder chegar a essa conclusão, sabe? Porque eu vejo, assim, desde o início do livro, eu contando historinhas das fases que eu passei, do que eu fui enxergando, fui mudando o meu olhar, mas a partir disso, tudo foi permitido, né? Tudo se desenrolou, essa minha visão diferente, se desenrolou porque eu estava mais conectada com Deus, eu estava buscando, eu estava me relacionando. E então a dica que eu quero deixar para você hoje, se você quer encontrar mais significado na sua vida hoje, você quer viver uma vida com mais propósito, não precisar dar essa volta toda que eu dei, buscando nessa busca, você pode fazer isso na sua primeira hora do seu dia. Então une aí os conhecimentos do Milagre da Manhã, que é você transformar isso num hábito, fazer coisas importantes para você, coisas que realmente vão fazer diferença no seu dia na primeira hora, mas a principal delas, que não pode faltar na sua rotina matinal, né, é esse relacionamento com Deus. Então, busque fazer, né, o devocional, que muitas pessoas chamam devocional. E o devocional, gente, precisa ser na primeira hora. Você pode me dar N motivos para você não fazer isso, mas assim, na minha vida funcionou e fez real diferença começar o dia com Deus. Não só pela essa questão de que começa o dia bem, para o dia se desenrolar bem, mas porque é a prioridade do seu dia, a prioridade da sua vida. Você está mostrando para Deus que você está entregando a sua primícia. Porque qualquer coisa diferente disso, gente, é idolatria. Porque você começar o dia por qualquer outra coisa é idolatria. Deus abomina a idolatria. Então, assim, eu fui entendendo, porque assim, eu era cristã eu já ia na igreja, eu já orava, mas ainda não era a minha primícia. Não começava o dia assim, aí às vezes a correria fazia com que eu não fizesse aquilo, né? Se você não coloca isso logo pra primeira coisa, às vezes o dia vai te atropelar e você não vai fazer. Então, na minha vida, eu observei isso acontecendo. Eu observei, então assim, começar o dia com Deus, começar dando a primícia pra Ele. Até assim, Ele vai te dar as orientações, você vai começar cheio dele, né? Cheio do Espírito Santo, para te ajudar nas decisões que você for tomando ao longo do dia, nas escolhas que você for fazendo. Então, assim, não tem como, sabe? Porque não tem como começar o dia diferente disso, diferente de Deus. Esse é o meu testemunho, assim, do que realmente fez a diferença na minha vida, do que aconteceu, assim, esse ponto de mudança, né, de virada de chave, esse divisor de águas na minha vida foi começar o dia fazendo esse milagre da manhã, que a primeira coisa era colocar Deus na minha rotina matinal, entregando a Ele a minha primícia. Então, assim, eu quero deixar essa dica porque realmente foi o que mudou a minha vida, foi o que me transformou, foi o que me fez ativar o modo viagem, que eu falo aqui, como é que a gente pode ativar o modo viagem, de trazer essa pessoa que a gente é viajando, o melhor que a gente é viajando no nosso dia a dia. E foi assim que eu consegui realmente viver todos os meus dias como se eu estivesse viajando. E eu quero que você consiga fazer isso também, ativando o modo viagem todos os dias, tendo esse relacionamento com Deus em primeiro lugar, entregando a Ele as primícias do seu tempo, porque o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso, né? De mais precioso. Então, o que eu tenho de mais precioso quando eu começo o meu dia? Essa minha primeira hora, nos meus primeiros segundos, minutos e a hora que eu entrego para Deus, fazendo essas coisas, começando o meu dia muito bem, tendo mais energia para o desenrolar desse dia. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários que você vai começar o dia entregando as suas primícias para Deus.
E se inscreve aqui no canal, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.